A todos, é sempre um gosto estar aqui, particularmente com os irmãos que... É sempre este problema com o microfone. Eu não gosto de microfones, mas tenho de ter noção que a minha voz não é projetada com a qualidade suficiente para que todos me ouçam. E às vezes esqueço-me disso. E eu tenho todo o gosto em estar aqui convosco, porque numa tarde boa como esta, para a maior parte das pessoas, o estar aqui num culto, um domingo à tarde, não é propriamente a primeira opção. Neste momento, as pessoas estão a fazer muitas outras coisas, uma coisa em particular, não é? Mas nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus e espero, com aquilo que vou transmitir, possamos ser estimulados às boas obras, sermos estimulados a dedicarmos mais a Deus. E a pessoa de quem eu vou falar era alguém que precisava de um abanão. Precisava de um abanão espiritual para se dedicar mais à obra de Deus. E se há aqui alguém que acha que não se precisa dedicar mais a Deus, precisa dedicar-se mais a Deus, certamente. E compreender o quanto está a falhar na sua dedicação a Deus. Porque normalmente quem se dedica mais a Deus, quem se procura mais servir a Deus, é quem tem mais noção de quão pouco está a fazer. É um pouco como eu, quando entrei para o curso superior de matemática, pensava que sabia muito de matemática. E cada vez percebo que percebo pouco. E também, quanto mais conheço das Escrituras, percebo que percebo pouco. E quanto mais trabalhamos para o Senhor, mais percebemos que trabalhamos pouco. Eu quero falar então hoje de uma personagem bíblica que aparece num livro, na Epístola de Paulo a Filémon. Epístola de Paulo a Filémon. E é uma personalidade pouco conhecida na Bíblia. E eu acho que se perguntasse quem é, iam todos falhar. Iam todos responder quem? Onésimo, não é? Eu responder Onésimo. Mas não é Onésimo, não. Versículo 2 de... Porque o Onésimo não precisava propriamente de um encorajamento, precisava era de uma segunda oportunidade. Mas pode ser que numa próxima oportunidade falemos um pouco sobre Onésimo, mas quero falar daqui no versículo 1 e versículo 2. Filémon é o único capítulo. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filémon, nosso cooperador, e à nossa irmã Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar deste Arquipo. Este Arquipo, há aqui algumas suposições que por vezes se fazem em relação a este rapaz, este jovem, tudo dá a entender que é um jovem, porque fala aqui noutra passagem, alguns conhecerão, em Colossenses, é só andar algumas páginas para trás, algumas 20 páginas para trás, nem tanto, 15 páginas para trás, fala-nos outra vez de Arquipo. É assim, se eu conseguir falar de Cláudia das últimas vezes que aqui estive, em que o nome dela só aparecia mencionado, e consegui estar aqui a falar convosco e a tirar lições, penso eu, preciosas, apenas de um nome que Paulo saúda, certamente também podemos tirar muito aqui deste Arquipo. Então lemos assim Colossenses 4:17. Colossenses 4:17. E dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. Então, este jovem, penso que seria um jovem, seria muito provavelmente, há quem diga que seria filho deste Filémon e desta Afia, ou Ápia, depende das versões da Bíblia. Porque ele escreve aqui a Filémon e a irmã Afia e a igreja que está em tua casa, dá a entender que seria uma família. Vamos supor que sim, mas se não for, também não muda em quase nada aquilo que eu vou falar aqui. Este Arquipo, o nome
talvez não vos diga muito, mas há palavras que nós conhecemos começadas por arqui. Arqui, inimigo, é o principal dos inimigos. Arquirrival, agora estão-me a escapar a outras palavras. Arquibancada, que é maior das bancadas, e outras palavras que começam por arqui, que significam o principal. Se forem ver no dicionário destas palavras gregas, esta palavra arqui significa o maior, o principal. E hipo, no original, hipo em grego significa cavalos. Ou seja, quem lhe deu este nome era alguém que gostava de cavalos e que provavelmente tinha planos em relação a este rapaz de que fosse um mestre de cavalos. Alguém muito bom na arte equestre, ou na arte de ter cavalos e de tratar deles, ser um fazendeiro eventualmente. Não sei ao certo que planos é que teriam, mas, uma vez mais, como já vimos em outras personalidades da palavra de Deus, que os pais lhe deram um nome e aquilo saiu tudo ao contrário, tanto para o bem como para o mal. Pais que deram nomes bons aos seus filhos e eles foram uma desgraça, e filhos que tiveram nomes como aquele Epafrodito, que o nome dele era de alguém dedicado a Afrodite, e ele acabou por ser dedicado sim, mas a Deus e aos irmãos. Portanto, este rapaz, Deus trocou as voltas aos seus pais, provavelmente também porque, entretanto, Filémon e Áfia acabaram por se converter por intermédio do apóstolo Paulo. Eles viviam, provavelmente, em Colossos. Porquê? Porque há aqui uma ligação muito forte entre as epístolas de Colossenses e de Filémon. Provavelmente ele viveria em Colossos e possivelmente até seria a igreja dos Colossenses, até seria a igreja em casa de Filémon. Se não fosse, era tudo ali muito, muito próximo. E reparem, este é um grande privilégio que eu tive e que alguns que aqui estão tiveram, alguns não o tiveram, que é o de ter um lar cristão, um lar onde a palavra de Deus é privilegiada, onde o nome de Deus é honrado, onde os pais procuram encaminhar os filhos no temor e na adoração do Senhor. E se bem que estes pais pudessem, quando ele nasceu, pudessem não ser crentes, entretanto converteram-se e encaminharam este rapaz num bom caminho. Isso é um privilégio que infelizmente muitos negligenciam, e eu vejo, infelizmente, pessoas que tiveram a oportunidade que eu tive de crescerem num lar cristão, têm filhos e não dão esse grande privilégio aos seus filhos. Eu procuro fazer o melhor que posso. Não direi o melhor que posso, porque sei que cometo muitas falhas, mas procuro mostrar aos meus filhos o caminho a seguir e também procuro mostrar com a minha vida o caminho a seguir. É muito, muito importante e é uma tragédia quando as pessoas negligenciam isso. Valorizam, eu vejo pessoas crentes a valorizar tudo e mais alguma coisa, menos a comunhão com os crentes, o estar com os filhos nos cultos. Todo tipo de atividades serve para legitimar ou não estar, ou não dedicar-se mais ao Senhor. E depois os filhos vêm, percebem que isto da igreja é uma coisa que os meus pais fazem 1 hora por semana e eu vou fazendo enquanto tiver de fazer. Quando não tiver de fazer, não faço mais, porque isto não me diz nada. Infelizmente é uma grande tragédia que acontece. Mas não foi isto que este jovem viu. Estaria eventualmente um pouco desanimado, e já vamos ver um pouco porque é que ele poderia estar desanimado. Vemos aqui, Paulo fala de Arquipo, diz assim no versículo, na primeira passagem, no versículo 2. Arquipo, nosso camarada. A palavra camarada, hoje em dia nós até evitamos de usar por causa da conotação política, né? Que uma palavra não muito, sim, muito ligada em particular a um partido político que pouco ou nada tem de cristão,
Mas na Bíblia ele aparece. E o que é um camarada? É um companheiro nas lutas. É alguém que está na guerra ao lado de outra pessoa. É um soldado, um camarada, soldado, que está na guerra. Eu não sei ao certo por onde é que ele terá andado com Paulo, mas não era alguém que se limitou a estar no conforto do lar, sem se machucar muito, sem sair da sua zona de conforto. Certamente ele já teria estado com Paulo, passando por situações difíceis e não apenas em casa, resguardado, sem padecer, sem ter grandes problemas na sua vida. Mas algo terá acontecido. Não sabemos o que é que terá acontecido, mas quando, eu falei já há vários anos, falamos de Epáfras. Falamos de Epáfras e o Epáfras era um crente que conhecia esta família, conhecia a igreja em Colossos, seria da igreja de Colossos até, e então ele viu que estava a haver problemas lá na igreja. Houve problemas lá na igreja, e então ele, preocupado com os problemas que havia na igreja, ele foi ter com Paulo. Não foi fazer queixinhas. Fazer queixinhas é a atitude de alguém que apenas quer falar mal dos outros e não está assim tão interessado quanto isso na resolução dos problemas. Mas Epáfras estava preocupado com a resolução dos problemas, porque Paulo diz que o que é que ele fazia? Combate por vós em orações. Ele estava verdadeiramente preocupado. E terá contado a Paulo o que é que se passava. E contou certamente esta situação. Olha, entre outras situações externas de falsas doutrinas que estão a tentar meter-se dentro da nossa igreja, há aqui um rapaz que está um pouco desanimado. E acho que ele precisa de uma palavra de encorajamento. Não só ele precisa, como a própria igreja precisa. E já vamos ver um pouquinho sobre isso. É muito interessante que Paulo aborda esta situação. E ele faz aqui uma coisa muito interessante. Paulo diz assim no versículo 17 da passagem que nós lemos. Diz assim: E diz a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Reparem que ele não diz: Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. Eu vejo aqui algumas lições que podemos tirar. A primeira é que Paulo não usurpa a autoridade da igreja local. Paulo, apesar de ser o apóstolo, o enviado pelo Senhor Jesus Cristo glorificado para pregar uma nova mensagem, pregar o Evangelho, plantar igrejas, auxiliar a pôr as coisas em ordem nas igrejas, ele não passa por cima da autoridade da igreja local. Diz à igreja: encorajem este rapaz. Não passa por cima da autoridade da igreja local. Além disso, o que é que ele faz? Também está aqui a dar, por assim dizer, uma achega à própria igreja. Está aqui a dizer: vocês devem encorajar aqueles que trabalham. Porque, por vezes, o que acontece, aqueles que têm um trabalho mais visível, mais ativo, não é que precisemos de andar com eles ao colo e a dar-lhes pancadinhas nas costas para que eles se sintam inchados, fiquem inchados. Não é disso que estamos a falar, mas é bom quando trabalhamos, quando nos esforçamos, quando dedicamos o nosso tempo para servir os outros. É bom perceber que os outros valorizam. Não estou a dizer com dinheiro, não é isso que está em causa, mas uma palavra de apreço, uma palavra de reconhecimento. E alguém dizia que o maior elogio, eu não estou a dizer, vocês acho que vão perceber o que eu estou a dizer com isto. Há uma história que se conta de um crente que estava, depois de pregar um sermão, alguém disse: gostei muito da sua mensagem. Sabem qual foi a resposta desse irmão? Olha, não foi a primeira a dizer isto, o diabo já sussurrou isso ao meu ouvido, para me fazer inchar. Não é que a pessoa estivesse a dizer isso para o fazer inchar, para ficar orgulhoso, não é? Mas não é disso que eu estou a falar.
O maior elogio que alguém dizia assim, o maior elogio que eu, enquanto ministro da Palavra de Deus, possa receber é este. Nota-se pela tua exposição que tens aí muitas horas de estudo e de oração. Eu não estou a dizer para me dizerem isso, está bem? Não estou a dizer para me dizerem isso. Mas é dos maiores elogios que podemos receber, porque não estão aqui, eu não fico inchado, mas fico satisfeito, porque o trabalho que eu tive, o estudo, a aplicação, o atentar para o meu ministério tem frutos. Mas então é muito importante a própria Igreja saber valorizar aqueles que trabalham. Francisco, talvez me possas ajudar, sejam dignos de duplicada honra, não é? Os que trabalham na palavra sejam dignos de duplicada honra, ou seja, valorizar aqueles que trabalham. É importante, porque por vezes pode acontecer o quê? Não me valorizam e as pessoas vão à procura de alguém que valorize. Mas já lá iremos. E sabe uma coisa interessante? Paulo diz: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Mas não diz qual é o ministério. E assim nós ficamos sem saber qual é o ministério. É uma chatice, não é? O ministério que a gente pensa logo é pregar. Não, deve ser pregar. Mas ainda bem que não diz, porque assim dá para qualquer um. Porque na igreja há vários ministérios. Ainda agora, no início, o irmão Francisco estava a falar sobre a questão da organização da igreja local, e há várias coisas que é necessário fazer. Não é só subir aqui ao púlpito e pregar um sermão. Há muito mais. Ai de nós, o ser igreja local é só isto. Muito mal está, não é? Mas há muita coisa que se pode fazer. A igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, dispostas a dar de si, dispostas a atentar para o ministério que recebeu no Senhor. Porque a igreja, isto de ser igreja, não é apenas 2 ou 3 horas por semana. Não é? Para alguns, isto de ir à igreja é 1 hora por semana. Exceto quando é o Daniel que passa sempre a hora. Hoje vou ver se não passo. Mas vou tentar não passar. A verdade é que este rapaz, por alguma razão, e não sabemos o ministério dele, mas estava desanimado. Talvez até o seu desânimo pudesse estar relacionado com: eu sou filho do dono da casa, a casa onde esta igreja está reunida é minha, e não sou eu que tomo a liderança. Não sei se seria isso. Mas algo estava a fazer com que ele desanimasse. Algo estava a fazer com que ele não desse o seu melhor. Estava ali um pouco... tinha posto o seu dom na gaveta. E Paulo diz a Timóteo, Paulo precisa de várias vezes dizer a Timóteo: desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. E diz também noutra passagem, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Eu precisava de ouvir estas palavras de encorajamento. Porque há sempre este risco de nós, quando não nos dedicamos a Deus, quando não nos dedicamos ao ministério que recebemos do Senhor, vamos dedicar o nosso dinheiro, o nosso tempo e as nossas capacidades a outras coisas. Possivelmente este rapaz estaria a voltar para outras coisas, estaria a dedicar-se, se calhar, ao sonho dos seus pais, aos cavalos. Poderia estar a voltar para os cavalos, porque ele era mestre de cavalos, é o que significa o seu nome. Estava voltado para os cavalos. E já me aconteceu uma situação, há uns anos, em que passei por um momento de algum desânimo e dediquei-me a outra coisa. Porque foi um momento que estava um pouco... não me sentia valorizado, então fui procurar valorização de outra coisa. Legítima, mas não era com um benefício espiritual para mim e para os outros.
E por isso é que eu digo, é importante que a Igreja valorize, que a Igreja diga, olha, nós apreciamos muito o teu ministério. Graças a Deus pelo que Deus faz através de ti. Graças a Deus pela obra que Ele tem feito na tua vida e que reflete-se na bênção que tu trazes para os outros. E mesmo eu tenho uma história também, uma situação na vida do meu pai, que também foi um pouco penalizadora para ele e para a obra de Deus, que não foi com cavalos, mas foi com vacas. O meu pai, em tempos, deixou de se congregar, já há mais de 30 anos, e coincidiu com uma altura em que ele chegou a uma rescisão amigável com a empresa onde trabalhava e veio para casa com algum dinheiro e dedicou-se mais à agricultura, que foi o ganha-pão dele tem sido o ganha-pão dele nos últimos anos de trabalho. E comprou vacas que ajudaram na produção leiteira e tudo mais. Foi o trabalho dele durante algumas décadas. Mas sabe uma coisa? Depois disso impediu, havendo situações em que poderia ter havido uma reaproximação, voltar a congregar-se, voltar a estar com os crentes, aquilo foi um impedimento. E, portanto, devemos ter muito cuidado, porque ao não valorizarmos alguém na igreja, ela vai procurar valorização noutro sítio. E pode encontrar. E pode já não voltar. Mas isto não desresponsabiliza a pessoa. Eu não vou tirar a responsabilidade do meu pai, porque deixou-se enredar pelos negócios deste mundo, nada que não seja legítimo, mas depois dificultou voltar. E este rapaz estava a precisar de um abanão. Volta. Dedica-te. É preciso, há trabalho, como é que diz o cântico? Há trabalho pronto para ti cristão. E termina como é que termina o cântico? Aquilo que Deus, a dada altura, diz assim: como será feito se não for por ti? Sabe uma coisa? Se nós não fazemos uma determinada obra para a qual Deus nos chamou, na melhor das hipóteses, outra pessoa vai fazê-lo. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses, ninguém vai fazer. É tremendo. Se nós negligenciamos aquilo que Deus quer que nós façamos, outros vão fazer ou ninguém faz. Paulo, a dada altura, no final da sua vida, passou por situações muito complicadas. Diz ele assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E ele diz assim: Demas me desamparou, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia e por aí fora. Chegou uma altura em que, devido a algumas pessoas terem descurado o seu ministério, Paulo já não tinha a quem enviar. Havia problemas nas igrejas, sempre houve. Paulo deixou Timóteo, deixou em Éfeso, mandou Tito para Creta, para pôr em ordem as coisas que restavam, mas chegou uma altura em que ele já não tinha quem enviar. Porquê? Porque as pessoas foram e dedicaram-se aos seus afazeres mundanos. E quando eu digo mundanos, não digo necessariamente pecaminosos. São as coisas do dia a dia. Eu estou convencido de que Demas, ao dizer que amou o presente século, não é necessariamente, olha, ele foi e viver uma vida de pecado, uma vida dissoluta. Possivelmente não. Foi fazer a sua vida. Chegou à conclusão: ora bem, Paulo está preso. Tens dias contados. Eu tenho de olhar pela minha vida. E por isso foi e desamparou Paulo. E na hora em que Paulo precisava de alguém, não o tinha.
Há aqui mais alguns pensamentos que eu quero dar sobre isto. Ele diz aqui que recebeste o ministério no Senhor, não é? O ministério que recebeste no Senhor. Ou seja, foi Deus que o chamou. E quando eu digo que Deus o chamou, não é uma revelação, como alguns gostam de dizer, se sentiu chamado do Senhor para ir para aqui ou para ali. Eu não vejo as coisas dessa forma. Mas Deus, é que este ministério vem de Deus e Ele capacita. Não podemos dizer, Deus quer que eu faça isto, mas eu não sou capaz. Moisés ainda esteve ali a conversar com Deus durante algum tempo, dizer, tu não sou capaz, tu não... Tentou arranjar todo tipo de desculpas. Mas Deus, quando envia alguém, Ele capacita. E é Ele a quem devemos dar contas. É a Ele que devemos dar contas. E nós, aqueles que são do Senhor, quando estiverem na presença do Senhor, para prestar contas, Deus vai nos perguntar, então, o que é que fizeste? O que é que fizeste com aquilo que eu te dei? Eu não vou pegar aqui nas parábolas dos talentos, podemos tentar fazer aqui alguma aplicação, mas certamente o Senhor vai ficar muito desapontado connosco. Quando Ele capacita-nos, há a obra para fazer e nós ficamos... se calhar até temos razões, até temos desculpas para ficar sem fazer aquilo. Eu às vezes digo... Eu se calhar tinha desculpas devido a situações, aborrecimentos, desilusões com os crentes, eu já tinha razões mais do que suficientes para mandar tudo isto, a tirar para trás das costas e dedicar-me a outra coisa. Mas sabem uma coisa? O nosso Deus tem muito mais razões para dizer, olha, já chega, tu já sofri demasiado contigo, já me desiludiste demasiadas vezes para eu continuar a ter-te como filho. Já causei muitas mais desilusões a Deus do que aquelas que eu apanhei com os meus irmãos. E devemos perceber que não estamos a servir em primeiro lugar aos nossos irmãos, estamos a servir a Deus. É Ele que vamos prestar contas. E claro que ao servirmos ao Senhor, há outros que beneficiam do nosso serviço. E quando Ele diz aqui, para que o cumpras, a ideia é esforça-te, dedica-te, empenha-te neste serviço. E não é empenhar-te de uma maneira qualquer. Porque há uma expressão que por vezes se usa e devemos ter algum cuidado e apesar de ser verdade, devemos ter algum cuidado na forma como a usamos. Quando dizemos que isto é para o Senhor. E às vezes o isto é para o Senhor, às vezes é quase uma desculpa para fazer de qualquer maneira. E vão perceber porque é que eu digo isto. Quando fazemos algo na obra, devemos pensar, se eu me empenhasse desta forma na minha vida secular, no meu emprego, nos meus estudos, se eu me dedicasse da mesma maneira, será que ia ser um bom empregado? Ia ser um bom profissional? Nós devemos dedicar à obra de Deus mais do que nos dedicamos nos nossos afazeres com o nosso patrão. Eu gosto muito de uma passagem que está no último livro do Velho Testamento, e no livro do profeta Malaquias, em que ali a nação também precisa de levar ali um abanão, porque não se estavam a empenhar verdadeiramente no serviço a Deus. Parecia que para Deus servia qualquer coisa. É para Deus, olha, isto serve. Eu não percebo muito bem a expressão para quem é bacalhau basta, mas neste tempo talvez depois alguém me possa explicar a expressão, porque acho que bacalhau em tempos era uma comida pouco nobre. Mas neste tempo de Malaquias capítulo 1, para Deus, para quem é?
um cordeiro manco, cego, doente, chega. Basta. Então, Malaquias 1:8, ele diz assim: por quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o profeta está a criticar a atitude da nação, porque eles vinham para trazer uma oferta, um animal, e traziam qualquer coisa. Porque quando eles ofereciam um animal, tinha de ser um animal sem mancha para o sacrifício. Mas alguns pensariam assim: isto é para queimar, e é. Portanto, tanto faz o fumo, o cheiro, tudo isso vai dar ao mesmo, quer seja um animal são, sem mancha, ou um animal cego, ou o coxo, ou o enfermo. Não deve ser esta atitude com que alguém que tem um ministério, que recebeu no Senhor e quer cumpri-lo, não é de qualquer maneira. Deve ser com o máximo empenho, como se a nossa subsistência material dependesse disso. Ou até mais, porque a subsistência espiritual daqueles a quem servimos pode depender disso. Por isso devemos aplicar. E nós padecemos de um... Não vou dizer que seja um mal, mas é a nossa realidade. Nós no nosso meio, não temos pessoas que são remuneradas para servir. Não é? Estou aqui e venho com todo o gosto, mesmo. Eu não sei como é que há um conjunto tão grande de pessoas que estão aqui e estão aqui a ouvir-me. Se calhar soubessem que era eu. Não, estou só a brincar. Eu não sou remunerado por isto. Mas sabe uma coisa? O que é que acontece? O que é que pode acontecer a algumas pessoas? Eu não sou pago para isto e não. Portanto, tal dinheirito, tal trabalhito. Mas não deve ser assim. Devemos dedicar como se a nossa subsistência material dependesse disso. E porquê? Quanto mais não seja porque o nosso galardão eterno, não a questão da nossa salvação, porque essa, para aqueles que têm a sua fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, essa está definida. Os nossos galardões eternos vão depender da forma como nós nos empenhamos, como nós trabalhamos de acordo com os talentos que Deus nos deu e com o ministério que recebemos do Senhor. Portanto, meus irmãos e amigos, ficamos com estes pensamentos acerca deste rapaz. Rapaz que estava um pouco desanimado. E nós devemos perceber que é natural haver momentos de desânimo. Mas também é importante haver alguém que nos ajude a levantar. Eu falei-vos aqui há uns anos de duas pessoas, do João Marcos e do Barnabé. E o João Marcos estava desanimado. Estava desanimado porque Paulo rejeitou-o para ir com ele numa viagem missionária. E o Barnabé ajudou, encorajou-o. Em vez de dizer, olha, pois realmente não é justo, tu tens toda a razão. Não, encorajou-o e trouxe-o de volta. E por vezes é preciso alguém dizer-nos, olha, realmente se calhar não te estão a valorizar, mas o teu foco tem de ser o Senhor. E Paulo aqui diz dá, não é no cravo e na ferradura, mas no fundo, numa só frase, dá uma chega à igreja e ao arquipo. Diz, igreja, valorizem, arquipo, tens trabalho para fazer. E este trabalho deve ser feito com toda a dedicação, deve ser algo que nós nos dedicamos verdadeiramente e devemos ter esta noção de que se nós não fizermos, na melhor das hipóteses, alguém vai fazê-lo, alguém vai ficar sobrecarregado, alguém vai deixar de fazer outras coisas
que se calhar seriam também importantes e não as faz porque está a fazer o que tu deverias fazer, e na pior das hipóteses, ninguém o vai fazer e a obra sofre. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ser arquíporos depois desta admoestação. Depois desta admoestação, ele certamente terá atentado para o seu ministério e terá sido uma bênção, terá sido útil na obra, e é o que Deus deseja para nós, para todos. Porque eu creio que, estou convencido que foi propositado o Senhor o apóstolo Paulo não dizer qual é o ministério que ele recebeu, para que ninguém tenha a desculpa, este ministério é aquele, portanto não é o meu, não é muito importante. Todos nós somos importantes na igreja, e todos nós devemos procurar saber como servir, e quando sirvamos com a máxima dedicação, porque a Cristo o Senhor servis. Que o Senhor nos abençoe.